podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com João Carlos Espada, doutor em política e professor. Seja muito bem-vindo, professor Espada. Muito obrigado pelo contacto. Estou à sua disposição. Professor, o Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa realizará nos próximos dias 27 a 29 de junho o 24º Estoril Political Forum em Portugal. O tema deste ano é a democracia e os seus inimigos, novas ameaças e novas possibilidades. Então eu gostaria de começar essa conversa, professor, perguntando por que se decidiu, a organização do evento decidiu escolher esse tema para o assunto principal do Estoril Political Forum. Bom, de facto, esse é o tema central, é o título do programa, e o título e o tema foram decididos já no ano passado. A seguir a cada edição do Estoril Political Forum há uma reunião do grupo de conveners, que é uma equipe internacional, que começa a discutir o programa do ano seguinte e, portanto, na verdade o que aconteceu foi que este tema foi definido já em junho do ano passado. E ao final deste ano, que entretanto passou, eu creio que o tema ganhou ainda maior atualidade do que eventualmente já tivesse o ano passado. A atualidade do tema penso que se prende, enfim, com a evolução da situação internacional, com os sinais muito preocupantes de existência daquilo a que os nossos amigos do International Forum for Democratic Studies, que aliás são os nossos parceiros principais este ano, International Forum for Democratic Studies, que, como sabe, editam o Journal of Democracy em Washington, que é dirigido pelos nossos amigos Mark Plattner e Larry Diamond. E portanto, o tema foi, na verdade, portanto, surgiu em conversa com eles, na tal equipa dos conveners em que eles estão presentes, e está ligado àquilo que eles chamam de authoritarian resurgence, digamos, a ressurgência do autoritarismo, ou ressurgência autoritária, ressurgimento autoritário. Esse é, aliás, o tema do primeiro painel, logo no dia 27, às 15h45, que é feito, esse painel, em associação com o International Forum for Democratic Studies. E, de certa maneira, esse primeiro painel dá um mote a todo o programa e explica a razão do título. E a razão do título prende-se com a nossa percepção de que estão a existir vários sinais na cena internacional de uma ressurgência autoritária que vem de vários setores, em vários pontos do globo, incluindo sinais, digamos, preocupantes, de alguma preocupação no interior das próprias democracias. Portanto, no fundo, nós vamos discutir as tais novas ameaças e novas possibilidades, novas ameaças à democracia, não só de fora das democracias, como também sinais de alguma preocupação no interior das democracias. Portanto, esse é, digamos assim, o tema geral e a preocupação geral. Professor, quem são hoje os grandes inimigos da democracia? Claramente, quando olhamos aqui para este primeiro painel, das 15h45, Authoritarian Resurgence, e quando olhamos para, digamos, os trabalhos que têm vindo a ser publicados no Journal of Democracy de Washington e no livro que, aliás, vai ser apresentado lá no Estoril, que é precisamente The Authoritarian Resurgence, portanto, eles apontam com preocupação para a crescente, digamos, assertividade, para dizer o mínimo, da Rússia do Sr. Putin. É uma preocupação crescente, nomeadamente com a pressão sobre os países da Europa do Leste, e a expansão e a ocupação da Crimeia é uma esfera. Depois, evidentemente, a outra grande ameaça, enfim, de uma natureza diferente, é a ameaça do fundamentalismo islâmico,
que é uma ameaça de natureza diferente. Há uma ameaça terrorista que se manifesta no interior, com atentados no interior das nossas democracias, como ainda recentemente nos Estados Unidos e pouco antes em Paris, em Bruxelas, enfim, todos estamos a par disso, não é? Portanto, essa ameaça do islamismo, do fundamentalismo islâmico, é uma ameaça muito séria às nossas democracias e é uma ameaça simultaneamente externa, no Médio Oriente e toda a perturbação que está a criar no Médio Oriente, mas com, digamos, penetração interna por causa do terrorismo nas nossas democracias. Bom, além disso, penso que vai ser também discutido, nós vamos ter, digamos, 3 painéis dedicados a 3 áreas do globo, se quisermos dizer assim. Temos um painel dedicado aos povos de língua inglesa, portanto, no dia 29, às 10 da manhã. Temos depois, nesse mesmo dia, às 12, um painel dedicado aos povos de língua espanhola, que é a Adolfo Soares Memorial Debate. E, naturalmente, temos sempre como grande atração deste nosso Estoril Political Forum o painel sobre Brasil. E, embora seja sobretudo sobre o Brasil, mas, enfim, Brasil e também os povos de língua portuguesa, onde, aliás, o nosso amigo Dr. Bruno Garchangen está como um dos speakers, não é? Juntamente com o Hélio Beltrão, o Rodrigo Telecheia, do Instituto de Estudos Empresariais do Brasil, e o Tobias Zamboni, também do Instituto de Estudos Empresariais, e que vai ser o anfitrião deste painel, é o nosso querido amigo e colega João Pereira Coutinho, que escreve na Folha de São Paulo. Portanto, vamos ter estes 3 painéis, digamos, que vão levantar esta discussão, portanto, quais são as ameaças, quais são as possibilidades, as novas ameaças e as novas possibilidades para a democracia nos povos de língua, entre os povos de língua inglesa, entre os povos de língua espanhola, entre os povos de língua portuguesa. Portanto, isso aí eu não vou antecipar, não sei o que é que as pessoas vão dizer, e nós estamos com muito interesse em ouvir a análise dos nossos convidados sobre essas 3 grandes, enfim, 3 grandes tradições culturais e linguísticas. Além disso, vamos ter um painel, que creio que também é muito importante, sobre a NATO. Porque na semana a seguir ao Estoril Political Forum realiza-se a cimeira anual da NATO em Varsóvia. E, naturalmente, o tema central que vai estar presente nessa cimeira, e, portanto, seguramente também no nosso painel, onde estará um representante da NATO, e estará também o embaixador de Portugal na NATO, o embaixador Almeida Sampaio, além de várias outras pessoas. Mas, portanto, nesse painel vamos, no fundo, de certa maneira, tentar conversar um pouco e discutir, antecipar o que vai estar em cima da mesa na cimeira da semana seguinte, imediatamente na semana seguinte. E, naturalmente, um dos temas que eu prevejo, que é natural que seja discutido, é precisamente a questão da pressão da Rússia sobre os países do leste e como tratar essa pressão. Portanto, penso que aqui já estão, vamos só recapitular, portanto, há as 3 grandes áreas linguísticas, os povos de língua inglesa, os povos de língua espanhola, os povos de língua portuguesa. Depois, a Cimeira de Varsóvia. Antes disso, a abrir todo o programa, um debate genérico sobre a tal Authoritarian Resurgence. E, finalmente, last but not least, há um painel muito importante sobre a Europa, a União Europeia, que tem como speaker principal, como orador principal, o nosso querido amigo José Manuel Durão Barroso, que, como todos sabemos, foi presidente da Comissão Europeia durante 10 anos e é atualmente o diretor do Centro de Estudos Europeus do IEP em Lisboa. Portanto, esta sessão também creio que é da maior importância, porque, enfim, por muitas razões, mas nomeadamente porque o Estoril Political Forum vai ter lugar a seguir ao referendo britânico. E não é só o referendo britânico no dia 23. São as eleições em Espanha no dia 26. Eleições essa que também, cujos resultados são bastante imprevisíveis
mas onde pode acontecer, espero que não, mas pode acontecer, que o tradicional Partido Socialista Espanhol perca o segundo lugar tradicional que costuma ter e seja ultrapassado por um grupo da extrema-esquerda, que é a aliança entre o chamado Podemos e um outro grupo, que no fundo é o herdeiro do antigo Partido Comunista. Enfim, no fundo o que eu quero dizer é o seguinte, é que vai haver muita matéria para analisar e muito em cima dos acontecimentos, não é? Portanto, a data deste Estoril Political Forum, que aliás, como sabe, foi adiada uma semana, precisamente por causa do referendo britânico, que foi entretanto marcado para 23, e depois as eleições espanholas a 26, portanto nós vamos ter o Estoril Political Forum de 27, 28, 29, logo a seguir às eleições espanholas e menos de uma semana depois do referendo britânico. Portanto, vai haver muita matéria para reflexão. Já agora, se me permite, gostava de referir um outro painel muito importante, que é o Dahrendorf Memorial Lecture, que é uma palestra que nós temos todos os anos, portanto, em homenagem a Ralph Dahrendorf, e que este ano vai ser proferida por Timothy Garton-Ash, da Universidade de Oxford, que acaba de publicar, há menos de um mês, um livro chamado Free Speech, 10 Principles for a Connected World, e ele vem a Lisboa, vem ao Estoril apresentar esse livro, foi apresentado, como digo, há menos de um mês, eu por acaso estive na apresentação, foi há 3 semanas, na Universidade de Oxford, vem agora a Lisboa, ao Estoril, apresentá-lo, e este tema do Free Speech é um tema fundamental, não só porque está, enfim, para já porque é um distintivo fundamental das democracias ocidentais, mas também porque, digamos, a liberdade de expressão, o free speech, está a ser ameaçado, não só, naturalmente, pelo fundamentalismo islâmico, mas dentro das próprias universidades ocidentais está a haver um movimento, digamos, de fechamento intelectual, promovido sobretudo por grupos de esquerdistas, que procuram, que querem introduzir proibições à liberdade de expressão de acordo com as suas preferências particulares. Esse problema está nos Estados Unidos e Inglaterra a crescer com proporções surpreendentes e, portanto, é um tema muitíssimo importante, sobretudo para uma instituição universitária como a nossa, que tem esta larga rede de colaboração com outras universidades na Europa e nas Américas. E, portanto, este tema é-nos particularmente caro, não só como ocidentais e como democratas, mas também, e talvez até neste caso sobretudo, como universitários, em que temos o dever de defender a ideia da universidade, a tradição da universidade ocidental, que está a ser posta em causa por estas campanhas sectárias de grupos ativistas contra a liberdade de expressão. E pronto, enfim, muito mais haverá a dizer, mas penso que estes são os temas principais. Depois, como se sabe, temos sempre os almoços e jantares memoriais, não é? Portanto, começamos na segunda-feira com o jantar Winston Churchill, jantar habitual, Winston Churchill. No dia seguinte, na terça-feira, 28, temos o almoço Luigi Einaudi, portanto, antigo presidente de Itália. Depois, nessa noite, temos o jantar polaco, Jan Karski Memorial Dinner. No dia seguinte, quarta-feira, temos o almoço norte-americano, o George Washington Memorial Lunch. E terminamos com o Konrad Adenauer Memorial Dinner. Portanto, enfim, penso que é um programa muito variado e vai haver muitos temas para reflexão e muitas oportunidades para trocarmos impressões e uma exchange, uma conversation, como costumamos dizer, não é? Só para situar os ouvintes brasileiros e fazer a adaptação para o português brasileiro, quando o professor fala NATO, aqui nós chamamos OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Só para que os nossos ouvintes entendam, professor. Sim, tem toda a razão. Sim, aliás, em português o correto é dizer OTAN, tem toda a razão, mas entretanto aqui vulgarizou-se a expressão NATO, mas sim, OTAN, muito bem, sim, exato, é a OTAN que eu me queria referir, exatamente. Agora, professor, o que o professor estava mencionando é parte de um avanço contra as liberdades, no fundo, no ambiente doméstico, né? Os inimigos da democracia, os inimigos das liberdades que atuam dentro
desses países onde existe essa ideia de liberdade garantida pelas instituições. O professor acha que o crescimento do tamanho do Estado ao longo do século XX permitiu, inclusive, que esses grupos contrários às liberdades usassem o Estado contra a própria ideia de liberdade? Bom, isso é uma pergunta muito abrangente, que seria difícil, assim, em poucas palavras, abordar. Eu penso que o crescimento excessivo do Estado criou realmente pressões e ameaças de novo tipo, mas no caso a que eu me estava a referir agora aqui do free speech, curiosamente essas ameaças, no caso do free speech, do que o Timothy Garton-Ash vai falar, não vêm seguramente em primeiro lugar, nem sobretudo, nem significativamente do Estado. Vêm de grupos ativistas organizados, que estão organizados sobretudo no interior das universidades e que são grupos ativistas, quer dizer, grupos radicais, geralmente de extrema esquerda, que estão a querer impedir a livre expressão de diferentes opiniões. Isso quer dizer, diferentes em relação às deles. As deles são as únicas que podem ser expressas, não é? E portanto, neste caso concreto do free speech, não creio que as ameaças venham, sobretudo, do Estado. Nas democracias. Vêm do Estado nas ditaduras, mas nas democracias não. Eu penso que os problemas levantados pelo crescimento do Estado situam-se noutras áreas, não necessariamente no free speech. Estou a dizer, neste momento. A gente sempre vê notícias, professor, da atuação desses grupos, né, que tentam limitar o debate e tentam impedir que pessoas e representantes de instituições falem, né, tanto na universidade inglesa quanto nas universidades americanas. Isso tem sido cada dia mais forte. Portugal enfrenta esse tipo de problema ou já enfrentou esse tipo de problema, professor? Bom, isso é uma boa pergunta. Quer dizer, para lhe dizer com franqueza, creio que não temos um problema dessa natureza nas universidades portuguesas, pelo menos por agora. O que nós temos na Universidade, sobretudo estatal portuguesa, e aí há uma relação com o Estado, aí o problema do Estado aparece, mas é um problema diferente daquele que eu estava a falar há pouco e que meu amigo também de referir, em relação às universidades inglesas e americanas, não é? Portanto, nas universidades inglesas e americanas o que está a acontecer é essas ameaças à liberdade de expressão e de discussão vindas de grupos de ativistas, de agitadores, grupos de ativistas, que é o termo. No caso do continente europeu e no caso, portanto, particular de Portugal, esses grupos, por enquanto, não estão muito ativos. Quer dizer, mas o que acontece, indiscutivelmente, indubitavelmente, é que existe uma certa dominância do pensamento politicamente correto na maior parte das universidades, nas áreas, sobretudo, estamos a falar das áreas das ciências sociais e humanas, não é? Não estou a dizer que seja absoluta predominância, mas há uma forte predominância. E, portanto, e aí isso tem a ver com a composição, enfim, isso é um fenómeno muito complexo, tem a ver com a predominância do politicamente correto nestas instâncias universitárias, e nós combatemos bastante isso no IEP e queremos precisamente reafirmar o nosso espaço de conversação livre e não nos submetemos a esses códigos ditatoriais politicamente corretos. Portanto, para voltar à sua pergunta, eu diria que se quisermos fazer um paralelo exato com o que está a acontecer com esses grupos de ativistas nas universidades inglesas e americanas, por enquanto, que eu saiba, não estamos a assistir a isso ainda entre nós. Mas também é verdade, em contrapartida, que as vozes dissonantes do politicamente correto são bastante raras. Não quer dizer que sejam inexistentes, não são existentes, mas são bastante raras nas nossas universidades estatais.
Professor João Carlos Spada, muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns mais uma vez pelo esse grande evento chamado Estoril Political Forum. Muito obrigado, eu é que agradeço e contamos consigo aqui no Estoril Political Forum. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.